Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, a Bahia tem atravessado momentos difíceis, momentos desarmoniosos com índios que são bastante vexatórios em todos os aspectos sociais. Existem segmentos que são assim muito mais preocupantes e dentre eles, é claro, nós temos a questão da economia, porque a Bahia hoje, a nível de governo, está vivendo de empréstimos internacionais. Contrai-se empréstimo para pagar empréstimos, dívidas atrasadas. E a gente não vê desenvolvimento. A Bahia que foi vítima no seu espaço do sul, extremo sul, do crime da vassoura de bruxa, de lá para cá não se recompôs. A Bahia tem perdido, a Bahia tem ficado para trás, entrado no ostracismo que não dá para a gente compreender o porquê de uma não reação de políticas públicas que possam viabilizar, por exemplo, a resiliência dos nossos produtores rurais, dos nossos empresários industriais, da sociedade em geral. Temos tido dificuldades que são incompreensíveis diante de todo o aparato disponibilizado pelo fisco, mas que o Estado não tem sabido administrar. É óbvio que nem tudo está perdido. Alguns protagonistas acabam viabilizando uma perspectiva de esperança de um futuro promissor. Não são muitos, e dentre os poucos que nós temos, tem um nome que a Bahia não pode esquecer. Tem se destacado pela sua abnegação, pela sua luta de fazer a Bahia recuperar o tempo perdido. Estou me referindo ao Dr. Éder Mendonça. Ele que vem já há algum tempo alertando as autoridades, sobretudo para o risco de nós perdermos a FIOL. FIOL é, na verdade, um processo de desenvolvimento, de retomada de desenvolvimento, que vai viabilizar recursos em bilhões de dólares, mas, sobretudo, gerando uma riqueza generalizada, que não vai se restringir somente a um segmento da sociedade. E é isso que a gente vai discorrer nesse programa de hoje. Nós vamos querer saber do Dr. Éder o que efetivamente pode significar o Porto Sul, FIOL, enfim, todo esse processo que ele tem defendido e, sobretudo, alertado, porque há uma vulnerabilidade. Fala-se em mudança de rota para Cubatão, para o Espírito Santo, em sua capital, Vitória, e isso acarretaria para os baianos prejuízos que são inimagináveis, com consequências também inimagináveis. Então nós vamos querer saber do Dr. Éder, efetivamente, o que é que tem acontecido no atual momento. Quais as expectativas relacionadas exclusivamente a este processo de permanência ou não do norte, da ferrovia, norte-sul, do FIOL, do Porto Sul. Como é que está a situação hoje, doutor Éder? Bom dia, meu querido. Bom dia a todos. Primeiramente, muito obrigado, meu doutor Val Cabral, jornalista, por tanta ajuda, por tanta dedicação. Essa luta tem mais de 10 anos. Eu passei muito tempo no exterior, 30 anos. Agradeci aos meus mestres que me ensinaram, doutor Norberto, doutor Eliezer, tiveram paciência comigo e me ensinaram. E hoje a gente consegue identificar que, de fato, Ilhéus é a melhor condição, a Bahia é a melhor condição. Nós, de fato, temos a melhor logística. O Porto Sul, FIOL, FICO, a Norte-Sul, a FCA e o entroncamento para o oeste do Brasil é disparado a melhor condição de logística da América do Sul. Então, a nossa Itabuna poderia ser hoje um celeiro de CDs e de hubs, porque na condição do Porto Sul nós temos 7 rodovias. Eu não conheço nenhum porto no mundo que tenha 7 rodovias do lado. Eu posso citar a 001, a 262, a 415, a 649, a 030, a 101 e a 116. Isso é um achado. Nós temos 4 rios, o Almada, o Cachoeiro, o Rio das Contas, o Rio do Engenho. Nós temos uma segurança hídrica. Nós podemos automaticamente administrar uma ZPE. Nós temos condições de fazer uma logística excepcional para integrar a Bahia e fazer com que a região da Bahia
possa ser um polo, um hub de distribuição, como foi Feira de Santana há 30 anos atrás. Ou seja, nós temos a melhor condição de suprir a Bahia e aí avançar para o oeste da Bahia e o oeste do Brasil. O oeste do Brasil é o maior celeiro de proteína, é o maior celeiro de minério, como é o oeste da Bahia. E aí fazer uma integração gigante de geração de riqueza. Considerando o fato de que na questão geopolítica a Bahia tem muito mais a oferecer do que, por exemplo, Espírito Santo, que já tem no seu porto de Cubatão uma asfixia enorme, Tubarão, de acessibilidade, né, de estacionamento, de armazenamento, a Bahia está ano-luz à frente dessas condições, né, de infraestrutura. Nós temos também mão de obra, nós temos gente para se qualificar ou já qualificada para um resultado positivo da FIOL. Então, por que essa vulnerabilidade? Por que ainda se fala na perspectiva da FIOL ir para o Espírito Santo? Competência estabelecida de duas empresas. A Rumo, que faz um trabalho excepcional na malha capixaba, na malha mineira, e traz toda a carga do oeste do Brasil para essa condição de exportação, apesar do porto de Tubarão não ser como o nosso é fora do tecido urbano, o nosso já está antropizado, o nosso não tem problemas ambientais, mas a Rumo é de uma competência excepcional para Vitória e a Malha Paulista. Da mesma forma, a VLI, que é do grupo Mitsui e do grupo Brookfields, faz um trabalho excepcional com a Norte Sul e o Porto de Itaqui. E eles politicamente têm um engajamento muito grande. Eles são unidos, os mineradores de Minas, os mineradores do Norte, como Carajás, eles trabalham de uma forma muito coesa e tem uma competição muito sadia entre Rumo e VLI. E, consequentemente, a Bahia fica completamente out, a Bahia fica em terceiro colocado, até que eles fiquem completamente lotados. E esse prejuízo é muito grande. O que é que acontece? A FIOL 1 está parada, não pode, o Porto Sul não começou, e a FCA agora está retomada através do Ministério do Transporte, o doutor Renan. E nós corremos um risco grande, muito grande, da FICO ficar pronta, da FIOL 2 e da FIOL 3 ficar pronta, e a FIOL 1 não aprontar, e toda a carga do Brasil chega na ferrovia Centro-Atlântico, e pode ir para Salvador, e pode ir para Vitória, e nós vamos ficar eliminados da logística internacional, que é o que faz diferença. O mundo cresceu, o mundo está indo para 10 bilhões de pessoas, quer queira, quer não queira. Em 2050, o mundo vai ter 10 bilhões de pessoas e o mundo está cada vez melhor. A China está excelente, os Estados Unidos está excelente, a comunidade europeia, principalmente no Mediterrâneo, são excelentes. Não tem as condições morfológicas, geológicas, hidrográficas que nós temos e a gente não starta. Por quê? Quando a gente chega em Brasília, o trabalho excepcional da Rumo, meus parabéns a toda a diretoria da Rumo, meus parabéns a toda a diretoria da VLI, mas nós não podemos ficar alijados do processo de exportação, porque nós temos a melhor logística, que é uma linha reta, que vai de Ilhéus até o porto de Chacane, no Peru, e depois eu até lhe peço que a gente comece o assunto da bioceânica, por ser uma linha reta. Entendi. Doutor Helder, repare bem o que ocorre. O senhor cita duas empresas privadas emperrando um processo de concessão pública, porque a FIOL é uma concessão pública, né? Porto Sul é uma concessão pública que vai ser explorado por empresas privadas. Isso significa dizer que o governo está muito mais fraco do que duas empresas? A questão de abordagem política da região de Vitória, Malha Paulista, Malha Capixaba, e da malha de Fortaleza, do Porto de Pecém, do Porto de Itaqui, em função da ferrovia Carajás, da exportação de minério de alta concentração, 70%, que o mundo todo adora esses produtos, fazem com que os principais investimentos fiquem continuamente dirigidos para essas regiões, porque eles têm capital de investimento muito grande. E o excedente fica para Pecém, fica para o Porto de Pernambuco e até para o Porto de Salvador. Mas a prioridade máxima são para os portos Pecém e Itaqui, o Porto de Vitória, o Porto de Itapoá e o Porto do Paranaguá. Quando o senhor fala assim, tipo, dá a impressão de que tipo, a gente fica com as migalhas. Quer dizer, o grosso do volume comercial, financeiro dessas operações vão para outros estados. O senhor poderia dimensionar o que é que significa
economicamente falando, o Porto de Aratu, o Porto de Salvador, comparado ao Porto, por exemplo, de Espírito Santo? Os números não são proativos, eu não quero que ninguém fique desmotivado. O Brasil está exportando 360 milhões de toneladas de grão, proteína, trigo, soja, milho. O Brasil está exportando hoje 2 bilhões de toneladas de minério. E a Bahia hoje não exporta 8 milhões. Caramba! 8 milhões. 5% Quase não... insignificante. Insignificante. Embora nós sejamos bons produtores, por exemplo, De urânio, tudo, o oeste da Bahia hoje está produzindo minérios. 13 milhões de toneladas. A Bahia não exporta hoje 8 milhões com os 3 portos, inclusive com a conta petróleo. Então nós teremos que avançar muito. São Paulo hoje é um exemplo magnânimo. Itapoá é um exemplo, Porto de Paranaguá é um exemplo. Por que a gente não está tendo a melhor logística, tendo a melhor condição e podendo avançar para a Ferrovia Norte-Sul? Me permita falar um pouco da bioceânica, que tem que existir. Nós temos até mapas aí, né? Temos vários mapas. Peço ao Cássio que coloque um mapa, isso, que é para as pessoas terem uma ideia. Aí está. Ilhéus, a FIOL 1. A FIOL 1 está parada, só tem 30%. A FIOL 2 já passa pela FCA, Ferrovia Centro-Atlântica, e a FIOL 3. Na hora que a FIOL 3 está pronta, a FIOL 2 está com 80% pronta. Na hora que ligar a FIOL 3, FIOL 2 com a FICO, o Brasil está integrado na FCA e tudo pode ir para a Vitória, tudo pode ir para Salvador, como tudo pode ir para Aracaju ou para o Porto de Pernambuco. Isso significa dizer que dessas 4 etapas aí, somente a da Bahia, Ilhéus, que me parece que é de Caetité até Ilhéus, exatamente, é que está parado. É que está parado, não podia estar parado, porque o nosso Porto Sul tem a melhor condição de morfologia, de geologia, de topografia, e seria o start da antiga região do Cacau, um sucesso absoluto, por causa da 001, por causa da 101, 116. Então nós temos todas as condições de fazer. O que é que nós queremos chegar? Está aí no mapa. Nós precisamos chegar no Mar Amarelo. Nós precisamos chegar na Baía de Tóquio. Nós precisamos chegar no Oriente, que são os maiores compradores do mundo. E nós temos o oeste do Brasil, nós temos o oeste da Bahia, nós temos 360 milhões de toneladas e nós temos uma dificuldade muito grande para chegar nos maiores compradores do Brasil. Mas o mundo não espera, não. O mundo não vai esperar a Bahia, não vai esperar o Brasil. O chinês já está investindo na Nicarágua porque o Porto do Panamá tem uma questão, o Canal do Panamá tem uma questão ideológica gravíssima entre Rússia e Estados Unidos, que os Estados Unidos foi quem construiu com os franceses, e a China já está investindo na Nicarágua para fazer o porto para poder chegar no Pacífico, que são os maiores compradores do mundo. Aí está o nosso destino. Chegar com a bioceânica no Peru, as cargas do Mato Grosso do Sul, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás, que está crescendo a 10, 15% ao ano, pode chegar no porto de Xancai, como no porto de Ilo, no Peru, e vamos ficar a 15 dias do maior mercado do mundo. Mas os americanos também estão de frente do maior mercado do mundo. Por que Ilhéus é abençoado? Há 20 anos atrás, o doutor Vasco Neto, um gênio, um visionário, projetou a bioceânica. A bioceânica, por favor, você pode retornar a imagem, por favor. Ele projetou a bioceânica saindo dos portos de Vitória, dos portos de Santos e indo para o Chile inicialmente. Só que a cordilheira no Chile, ela tem 700, 800 quilômetros de largura. E a cordilheira mais fina, mais estreita, mais delgada, é justamente no Peru, onde eu trabalhei. Eu trabalhei muito no Peru, fazendo carreteiras, rodovias e fazendo canal de irrigação. E fica na linha reta, em direção a Mara Rosa, que é um hub maravilhoso na BR, na rodovia, na ferrovia Norte-Sul, e chega em Ilhéus, é a menor distância. Ou seja, Ilhéus, Mara Rosa, Peru, fica de cara para o melhor mercado do mundo. Doutor Helder, para ver, quando a gente vê esse mapa, a gente percebe que há, naquela linha laranja ali, um percurso muito maior quando comparado ao Chile. Essa facilidade que o senhor se refere é por conta de já existir uma malha pronta que facilita esse percurso, mesmo aparentemente sendo mais extenso? A malha que está pronta é rodoviária. E a logística de hoje, de bilhões de toneladas, os caminhões têm que ficar nas unidades produtivas, nas fazendas, nos silos, nos sítios.
Hoje precisamos ter transporte ferroviário. Inclusive, permita-me, eu fazendo um breve estudo sobre a questão econômica dos países mais desenvolvidos, não tem nenhum que não tenha a ferrovia como foco principal do transporte. Todos os países, esses que são, inclusive a própria China, têm investido muito em ferrovia. Historicamente, eles têm um perfil econômico de ferrovia. E nós optamos pela rodovia. Agora, me permita uma observação. As ferrovias da China, as ferrovias da Índia, da Comunidade Europeia, os trens estão rodando a 300, 400 quilômetros por levitação magnética. Caramba. Todos em bitola larga. Porque já tem trem na China rodando a 1.000 quilômetros. É só para ter um parâmetro. Bom, se lá são 600, 400 quilômetros, né, as ferrovias, aqui no Brasil, qual é a realidade? A FCA roda 11 quilômetros, 10 quilômetros, que passa por dentro do Recôncavo Baiano. Parece uma piada. E os trens da Rumo, que é a melhor condição que nós temos da VLI, estão rodando a 25, 30 quilômetros. E nós poderíamos rodar como os trens minimamente da Índia e da China, 200 km, trem de carga. O de passageiro, no Japão, esse mês bateu 1.000 km. Caramba, de por 1.000 hora. km para 11 km é uma diferença. É 1%. É 1%. Então a diferença é gigante, é 0,1%. E é claro que esse tipo de processo de transporte ferroviário, ela opera com um custo muito menor. Metade do custo rodoviário. Menor. A distância diminui por conta justamente do tempo que é menor. Além disso, não tem acidente rodoviário, aí qual é a solução? Colocar carretas, bitrens, trem-minhão, com 70, 80 toneladas nas estradas que foram projetadas para ter 20 toneladas. Aí tem uma depreciação muito grande das nossas vias rodoviárias, e aí a gente prejudica o rodoviário. Doutor, se a coisa é tão fácil lá em países de primeiro mundo, e em alguns países emergentes também, o senhor citou aí a China, citou a Índia, que são países que há 20 anos atrás eram muito mais atrasados que o Brasil, e hoje estão mais evoluídos. Não sei se em decorrência também da exploração ferroviária. Mas por que o governo não abre concessões para a iniciativa privada, como parece que está começando a querer fazer? Por que esse processo já não existe no Brasil há muito tempo, ou não tem fomento governamental e de políticas públicas no sentido de fazer uma exploração maior? Será que existe aí interferência das indústrias de caminhões, enfim, desses veículos terrestres? O principal fator hoje em dia, na minha concepção, pelo que eu estudei do mundo, pelo que me ensinaram do mundo, que o doutor Norberto me ensinou, o doutor Eliezer Batista me ensinou, o doutor Lindenberg Matos, da Aldebrecht, que é vivo hoje, é um grande parceiro, me ensina, me ajuda todo dia. A América do Sul não tem unicidade política. A América do Sul não é coesa a nível de política, tem uma ideologia muito grande. Nós temos aqui socialismo, nós temos comunismo, nós temos capitalismo, nós temos alguns excessivamente de direita. E essa falta de unicidade faz com que o Brasil também fique em função de alguns países, de algumas influências. E essa influência política, eu acho que é o pior, além da influência industrial, cada um puxando para o seu lado. Permita novamente a interferência, mas, por exemplo, a Europa é feita também de todo um processo místico, um processo, como é que chama, de miscigenação ideológica. Nós temos ali também países que são socialistas, comunistas e que são capitalistas, mas ele tem uma unidade, né? O euro une eles, né? Às vezes até a própria linguística, eles têm uma capacidade poliglota muito intensa, muito grande. Mas eles dependem, por exemplo, do gás da Rússia, eles dependem do petróleo da Arábia Saudita, dos países arábicos, eles dependem de vários fatores externos que requerem que eles também tenham todo esse suporte de transporte, de receptividade dessa mercadoria. Por que lá funciona e aqui, que tem uma similaridade muito grande dentro desse contexto geopolítico que o senhor acaba de citar, por que lá funciona e aqui não, na América do Sul? Os europeus, eu trabalhei muito em Portugal, trabalhei muito no Mediterrâneo, eles têm um nível de conhecimento operacional, estratégico, econômico-financeiro completamente diferenciado. Eles têm um break-even que naquele nível eles vão se juntar para resolver.
A Itália entrou em crise, todo mundo se juntou. A Grécia entrou em crise, todo mundo se juntou. Apesar das ideologias distintas, porque eles não têm a competitividade que o Brasil tem, eles não têm área, eles não têm performance, eles não têm clima, eles não têm a extensão territorial que tem o Brasil, que tem o Amazonas. Contribuir um pouquinho usando um linguajar popular, seria quase similar a uma família, ou seja, às vezes o irmão não gosta do outro, mas quem quiser que mexa naquela família. São coesos. Os irmãos se unem. Seria mais ou menos isso aí? É exatamente, eles são coesos pelo objetivo final da performance e da proatividade econômica financeira. E isso está acontecendo. Veja a recuperação da Itália, veja a recuperação da Grécia, a situação, eles são coesos. Aí tem a comunidade europeia e você tem o Porto de Roterdã, que é um exemplo excepcional. Todos esses são amigos e exporta por Roterdã. Está aí o Porto da Espanha, de Barcelona, que estão batendo recordes em cima de recorde, porque ele tem um parâmetro de shutdown. Abaixo daquilo, eles se juntam para ter performance diferenciada. E aí, em função do curto espaço de tempo e da oportunidade que você está nos dando, todo esse diálogo, todo esse contexto de logística, de exportar e de importar, influencia no grande sucesso do mundo hoje, que é o turismo. O turismo hoje faz diferença. Eu tive a oportunidade, a felicidade, quando voltei para o Brasil, 30 anos depois, de ter uma casa de show em Salvador, o Rock in Rio Salvador, e nós éramos visitados por gregos, por italianos, por portugueses. O axé era uma coisa fantástica. A casa lotava de novembro a janeiro, ininterruptamente. E nós também estamos perdendo esse approach turístico. A Bahia perdeu o axé, a Bahia perdeu a baianidade. Isso não pode acontecer. Nós não podemos ficar nessa estagnação. O que a Espanha hoje trabalha com 100 milhões de turistas por ano. Os Estados Unidos, 100 milhões de turistas por ano. A Itália, 100 milhões de turistas por ano. Todos a 100 acima. Eu quero citar a França. A França, 64% de todos os seus recursos advém da exploração do turismo. Do setor de serviços. O Brasil explora o turista. Pois é. O Brasil na Copa do Mundo, nos eventos do Rio de Janeiro, chegou a 7 milhões de turistas. É 7% de 100 milhões de vários países. Barcelona deve bater esse ano 100 milhões de pessoas numa cidade. Outro dado que eu já estudei. É somente para a Disneylândia, 7 milhões de brasileiros vão anualmente. E no máximo 700 norte-americanos. Ou seja, todos os 52 estados norte-americanos, somente 700 mil norte-americanos visitam o Brasil por ano. Há uma distorção enorme. Nós temos aqui apelos turísticos que vão desde o ecoturismo, né, nossas praias maiores, o clima tropical, água morna, uma gente agradável, né, um país alegre, embora muito inseguro, mas nós temos fatores que são muito mais importantes do que alguém sair daqui para ver o Mickey Mouse, né, para ver em Londres, né, como é que chama? London Eyes. O meu inglês ainda não chegou ao nível do senhor, né? Não, mas... então, os museus, né, da França, os museus da Espanha, né? Então, nós temos apelos muito mais naturais, muito mais agradáveis, só que a gente não consegue captar esse turismo. O senhor acha que o FIOL pode contribuir, além da questão comercial, da exploração, da exportação de minérios e importação de insumos? O senhor acha que o turismo, neste processo, pode ser ampliado com a FIOL? Magnificamente, maravilhosamente, porque com a importação e exportação, os armadores do mundo, são os proprietários dos navios, os proprietários dos desembaraços, os despachantes, vão vir para cá e vão conhecer o espetáculo que é a borda marítima da Bahia. Se você sair do ferryboat, que é subutilizado, e vir para Valença, Maraú, Boipeba, Morro de São Paulo, chegar em Itacaré, a 001, chegar no Porto Sul, que vai ser um ponto de confluência, aí vai ter Ilhéus, Itabuna, onde eu estou agora, cidade da minha família, vai ter as BR 101, 116, 4 BRs estaduais. Nós vamos chegar em Una, em Canavieira. Ilhéus é totalmente abençoado, temos uma borda, uma areia que não tem igual no mundo. Nós temos uma água morna, nós temos a Baía do Pontal, que pode ter uma confluência com a Baía de Todos os Santos. Ou seja, sua terra, Val Cabral, é abençoada. Sua terra, doutor, é maravilhosamente... Tem um prodígio muito grande. E a gente precisa fazer com que o mundo conheça, com o armador chegando, com o despachante chegando, com as aduanas chegando, eles vão querer morar aqui. Que ninguém sabe que a areia de Ilhéus é um pó.
O que nos deixa perplexo é que há mais de 10 anos atrás, nós fomos aqui contemplados com centenas de placas de outdoors enormes, com a foto do trem, né? O trem está chegando e tal. E esse trem, nem a placa existe mais. A conversa que nós estamos ouvindo ultimamente é da possibilidade de perdermos a FIOL. Em resumo, o que é que está existindo hoje? Nós perderemos a FIOL? O senhor crê que a FIOL permanecerá sendo um projeto originário para a ilha e Caetité e Ilhéus? Como é que está a situação hoje, em função de tudo que a gente está falando e que seria de um proveito enorme até para a geração de emprego e renda e de divisas para o estado da Bahia? Geração de riqueza para a Bahia. O que está acontecendo hoje é o seguinte: Vitória está muito bem, em expansão, a Rumo está muito bem, parabéns para eles. O Porto de Itaqui e Pecém estão muito bem. Pecém vai fazer uma conexão de fibra ótica ligando o Brasil ao mundo através de fibra ótica submarina, em dutos, com adutagem. Ou seja, está todo mundo muito bem. Aracaju vai crescer estupidamente, que agora é o novo pré-sal de extração profundas. Todo o periférico da Bahia vai muito bem. Todo o periférico de Salvador vai muito bem. E a gente não tem condição política de mostrar que nós somos melhores, nós somos mais competitivos, nós temos uma tonelada métrica mais barata. Na hora que o Porto Sul sair, que a FIOL sair, eles vão ter que baixar os fretes dele. Porque nós temos uma linha reta, nós temos a FIOL 2, a FIOL 3, mas se a FIOL 1 não sair, parabéns para a Vitória, parabéns para Itaqui. É uma questão política e estratégica. Qual o risco de não sair a FIOL? O risco de não sair a FIOL é se nós baianos não dermos as mãos para que a gente politicamente vá a Brasília e dizer FIOL 3 ok, FIOL 2 ok, mas a FIOL 1 é indispensável, o Porto Sul é indispensável, como os vereadores de Ilhéus estão maciçamente falando. Meu agradecimento aqui ao professor Gurita, ao presidente César Porto, a Rúbia Carvalho, falam incessantemente, mas nós temos que dar mérito ao mérito. A competência, quanto a fatos no argumento, a competência instalada da Rumo e da VLI, com o investimento da Brookfield e da Mitsui, faz diferença e eles conseguem uma performance superior. E nós podemos ficar sem. Aí, desculpe, vamos perder a logística, vamos perder a importação, vamos perder a exportação, vamos perder o turismo em grande escala, excepcional. Eu tenho acompanhado esse processo e o senhor é protagonista, assim, talvez o maior guerreiro dessa guerra travada para que permaneçamos aqui com o FIOL. Eu tenho visto o envolvimento, por exemplo, dos vereadores de Itabuna, dos vereadores de Ilhéus, dos deputados estaduais, mas nós temos a AMURC, nós temos a UPB, essas entidades que representam os prefeitos, que deveriam ser os mais interessados, até muito mais interessados do que vereadores e deputados, porque são eles que detêm o fisco, são eles que seguram os impostos possíveis gerados pela FIOL. Eles não entraram ainda nessa luta? O que é que está havendo? Eles estão omissos, eles não foram convocados, eles não querem participar? Qual é o retrato que o senhor faz hoje dessa omissão dos prefeitos em relação a essa perspectiva de perdermos a FIOL? Eu acredito que os novos prefeitos que chegaram há um ano encontraram problemas urbanísticos muito graves, estão concentrados. Eu posso falar com o excelente prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, com o excelente prefeito de Itabuna, César Castro. Eles estão focados... Augusto Castro. Desculpe. Eles estão focados para resolver os problemas imediatos, com limpeza, urbanismo, esgoto. E não estão tendo tempo, na minha opinião, de ver do mais importante, que é a geração de riqueza exponencial, que é a geração de riqueza de tributo e renda. Ilhéus vai precisar muito do dinheiro da FIOL, do recurso da FIOL, do recurso da logística, do recurso do turismo. Castro e Itabuna, a mesma coisa. Itabuna hoje deveria ser o maior hub da América do Sul, pelas ferrovias e pela rodovia. Então, o que nós estamos perdendo de dinheiro, o mapa que fizemos há 10 anos, de Itacaré a Canavieiras, privilegiando Itabuna, Ubatã, Jequié e Ilhéus com turismo. Nós temos um porto do Malhado parado, recebe 12, 13 navios por ano. Um porto do Malhado que só tem um calado de 9 metros, que pode ser excelente para ter 2, 3 navios de turismo por dia. Doutor Valderico, o senhor que está completamente inserido no contexto, que está fazendo a limpeza da Soares Lopes, é de fundamental importância ter
o receptivo turístico do chocolate para que o turismo possa crescer exponencialmente. Olha, amigo, nós chegamos ao final do programa, quero agradecê-lo, dizer que em outras oportunidades, óbvio, estaremos batendo um papo e sabendo qual é o andamento, como é que está aí o estágio de início ou de reinício da FIOL na Bahia. Eu quero agradecer a participação do senhor no programa de hoje. Eu agradeço muito. Professor Dr. Val Cabral, muito obrigado por 10 anos de companhia, pelo endosso, pelo esforço. Peça para todos darem as mãos, nós precisamos dar as mãos. Tudo que eu aprendi está nos projetos há 10 anos. Eu acho que Ilhéus precisa, Itabuna precisa, a minha terra precisa, a antiga região do Cacau precisa, para que a gente possa ter geração de riqueza, renda, alimentos das pessoas, emprego à dignidade. E a logística internacional e o turismo, com certeza vai garantir emprego para o nosso povo. Muito obrigado, conto contigo. Valeu, querido, muito obrigado. Fique com Deus. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
É isso aí, gente. Eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, nesse momento nós vamos bater um papo com um enfermeiro que representa assim, uma categoria que tem sido prejudicada demais. É o Mício Catai. Ele vai abordar um assunto que talvez seja de interesse de todos, porque quem não depende hoje de uma saúde pública, quem não depende hoje de um bom profissional de saúde, porque se tem um segmento que não depende somente de planejamento, que muitas das suas situações são circunstanciais, é o setor de saúde. E o enfermeiro ele tem uma importância mas muito grande, muito grande. E tem muitas cidades que nem médico tem, mas tem enfermeiro, né? O enfermeiro acaba sendo a salvaguarda de muita gente que depende emergentemente, que depende de uma situação de urgência e que às vezes o médico só está a 50, 100, 200 quilômetros daquela localidade. Aí o enfermeiro acaba sendo o médico, né, de todas as especialidades, porque é ele que vai no primeiro momento segurar aquela vida. Só que infelizmente as políticas públicas parecem desfavorecer a essa categoria, né? Nós temos situações de enfermeiros até desistindo da profissão por conta dos dissabores, por conta das dificuldades, das condições de trabalho, enfim, são muitos problemas. Concursos que não são respeitados, situações de perseguição no ambiente de trabalho, enfim. Acho que de todas as categorias dos profissionais de saúde, seja o da enfermagem, aqui enfrentam uma dificuldade muito maior, né? Dramática, muito grave. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe aqui, né, o Mício justamente para ele fazer uma abordagem sobre o que efetivamente está acontecendo nesse setor. E a gente começa esse nosso bate-papo com o Mício, eu saudando com o nosso bom dia e já perguntando, está favorecendo ser enfermeiro nos tempos atuais, sobretudo em Itabu, na região do Cacau, Bahia e Brasil, meu querido amigo? Val, então, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da TVI, a gente acompanha diariamente. O Cabral já conhece a luta da gente da enfermagem há muito tempo, na verdade nós somos o pilar principal de todas as instituições de saúde, nós somos o maior número de funcionários das instituições de saúde e quem leva a maior carga de trabalho. Então, assim, há um desfavor, um dessabor das administrações em ver que a enfermagem é tão essencial para a formação da saúde do país. Desde a década de 80, na formação do SUS ainda, nas conferências, a enfermagem é presente, foi ela que formou o SUS, foi ela que juntou Lei 8.080, 8.142, foi ela que participou diretamente ali e formou junto com os sanitaristas da época, né, a primeira fase do nosso SUS. E o que a gente encontra na enfermagem, respondendo a sua pergunta, é realmente uma sensação de desprazer de continuidade da profissão. Porque desde a gestão, né, a nível de prefeitos até a finalização com os vereadores, não vejo ninguém tomar frente para tomar defesa. E olha que nós temos vereadores que são enfermeiros, mas preferem fazer alianças e pegar na mão do prefeito do que pegar na mão da categoria. E isso nos deixa muito tristes, muito chateados. Quando você fala vereadores, né, que são situacionistas, mas que não estão envolvidos nesse processo de amparo aos seus próprios colegas de profissão, você cita o Rigor, como é? O Robson Rigor. Robson Rigor, tem mais outro enfermeiro? Não tenho conhecimento. Tem Júnior até procurou a gente num período, Júnior procurou a gente num período, o Robson Rigor também procurou a gente, mas nada foi à frente. Parou num momento em que marcavam e remarcavam reuniões. Júnior está que não se comprometeu com isso. Mas o Robson marcou reuniões com a gente e nada surtiu efeito, nada. Ô Mício, o que é que você acha que eles poderiam ajudar? Em que situação vocês se encontram a ponto de precisar da intervenção de vereadores? Então, Val, existe uma lei no nosso país, que desde 2005, ela diz que é ilegal a dupla contratação de modo de trabalho. O que é que ele quer dizer? Que não pode contratar, fazer contratos ao invés de sobrepor concurso público. Então, todos os municípios estão obrigados a contratar através de concurso público, que é a maneira mais justa de colocar os mais competentes para servirem a população. Mas o que é que acontece? Os prefeitos usam isso como forma de angariar votos, certo? De colocar pessoas contratadas, burlam a lei e não a obedecem, que é o caso que está acontecendo em Itabuna.
todo o meu respeito ao prefeito Augusto Castro, que é uma autoridade pública, e a gente tem que ter respeito às autoridades públicas, mas há uma ilegalidade sendo cometida em Itabuna, tanto no FASE quanto na atenção básica de Itabuna. Foi realizado um concurso em 2023, na qual nós somos aprovados, ficamos em cadastro de reserva e, pasmem, o prefeito autorizou uma seleção pública para esses mesmos cargos que existiam no concurso público, tanto para o FASE quanto para a atenção básica. E pasmem mais ainda, quando o Ministério Público se posiciona a favor do chamamento dos concursados, o prefeito, não sei se obedecendo ao concurso, ao Ministério Público, o que é que ele faz? Ele chama o cadastro de reserva da seleção, que tem período para acabar. Ou seja, a mesma coisa que um contrato. Você atropelou a ordem. Em vez de convocar os concursados, convocou o cadastro de reserva, contrariando o parecer do Ministério Público. Fica também uma crítica minha, né, a condução datada do chamado TAC, termo de ajuste de conduta. O Ministério Público estabelece um ataque, principalmente no caso do FASE, dizendo que o município chamará o efetivo de 25% dos cadastros de reserva dentro do período de 4 anos, ou seja, chamando 100% do cadastro de reserva, tendo as vagas. O que é que o município faz? Ele tenha na mão que no final de 2 anos, que acaba agora em fevereiro, esse período, ele pode acabar com o concurso público, que ele pode não prorrogar por mais 2 anos, ou seja, ele não vai cumprir o chamamento dos 100% do cadastro de reserva. Então, o poder da caneta, ele é tão prejudicial e tão mal à população, nós profissionais que estudamos. A população merece, prefeito, com todo o meu respeito, merece funcionários que estejam lá com qualidade, conhecimento teórico, e não indicação e conhecimento com a política. O conhecimento com a política, ele mata. Eu me lembro, viu, há uns 15 anos atrás, eu era coordenador de uma clínica. E eu precisei ir buscar enfermeira em Ilhéus, que não tinha aqui. Depois do advento de algumas faculdades que surgiram, a própria universidade fomentando muito essa profissão, a gente percebe que tem enfermeiro demais, pelo menos é o que parece. Não seria assim mais politicamente correto que esses enfermeiros que não foram concursados não obedecessem esse chamado, porque ele seria obrigado a fazer o concurso? Deixa eu dizer mais ou menos o que é que na minha teoria poderia acontecer. Se você tem numa cidade 500 enfermeiros e de repente 100 são convocados dentro desse aparato que você julga ilegal, se os 500 recusam, o prefeito acaba tendo que fazer o concurso para os 100. Há essa consciência na categoria? Ou você acha que está todo mundo buscando se aproveitar das circunstâncias? Val, o nosso país é um país muito pobre em vagas de emprego. E quando a gente pensa no cunho pessoal, eu até entendo que eles assumam lá, assumam felizes, porque eles estão sustentando a família deles. E eu concordo, eu também assumiria na condição deles. Mas a gente pensa na questão legal da coisa. O hospital de base não cumpre, o hospital de base ampliou, ficou o que a gente chama de hospital do Instagram. Ele mostra do lado de fora. Você vê que as propagandas do hospital de base são do lado de fora. É aquela coisa linda dos espelhos que foram colocados ali, 63 milhões colocados, mas não cumpre o dimensionamento de enfermagem. Se chamar todos os concursados que estão no cadastro de reserva, ainda sobra vaga. Ou seja, não cumpre porque não quer. E sobre o ajuste dos colegas, os colegas têm que assumir mesmo. Os que estão no cadastro de reserva do REDA, né, da seleção pública e não do concurso, porque é a única fonte de renda que muitos deles poderiam ter. Então, dentro da sã consciência, da sobrevivência, a gente entende que eles têm que assumir. Não é culpa deles, é culpa da gestão, que administrativamente não cumpre o seu papel perante a lei, e a gente fica sendo prejudicado lá de cá. A gente que estuda, a gente que perde tempo sentado na cadeira e não fazendo política em rua, fazendo oba-oba com uma mãe sacode na mão. A gente está ali para estudar, para oferecer. O Val Cabral trabalhou comigo na época do DST AIDS. Ele lembra muito bem quando ele entrou lá, que ele foi colocado administrativamente muito bem para gerenciar o DST AIDS. Ele lembra meu papel no DST AIDS. Ele lembra tecnicamente como eu conduzi o DST. Então, não é de agora que a gente vem prestando um papel para Itabuna. Né? Eu queria só que o prefeito cumprisse a lei e o que o Ministério Público impõe, tanto na atenção básica, que é o meu caso, que eu fui concursado na atenção básica, como é o caso dos nossos colegas do FASE também. Entendeu? Então, nós temos uma lista, Val, de contratados na qual o município, eu não sei se foi intencionalmente, escondeu do portal da transparência onde é que estavam os contratos. Ô, Mítil, me parece que toda vez que o Ministério Público é provocado,
o resultado aparece. Recentemente, o prefeito teve que demitir 150 servidores do hospital de base. Dentro desse contexto, estava também a questão dos enfermeiros, que você acaba de citar aí? Isso, essa é a nossa luta. Se houve o cumprimento do dever cívico em relação ao direcionamento do concurso do Ministério Público, ele teria que se chamar, em primeiro lugar, os concursados. É aí que fica a nossa indignação. Ainda tem quantidades excessivas de vagas no hospital de base a serem complementadas pelos concursados. Nós já vimos isso, enviamos inclusive para o Ministério Público o documento mostrando a necessidade de vagas, tanto na atenção básica como na rede hospitalar, que é média e alta complexidade. Mas o prefeito, ele insiste, inclusive em uma das reuniões, que foi reunião aberta, estou citando porque foi reunião aberta com o Ministério Público, o Ministério Público disse que entende que manutenção de contratado é compra de voto. Ele disse isso abertamente, em reunião com todos nós enfermeiros. Configura compra de voto, porque se há uma lei em que impede contratação, a não ser em nível excepcional e de urgência, como é que o prefeito consegue manter tantos contratados em detrimento de concursados? E uma outra, pasmem, ele prefere colocar uma seleção pública na qual esses selecionados, né, que estão lá, dentro da legalidade deles, né, do apadrinhamento, não é essa palavra que eu quero usar, mas no querer do prefeito em chamar uma seleção pública ao invés de contrato, ou ao invés do concurso, essas pessoas vão sofrer daqui a 2 anos também. Essas pessoas vão ser demitidas. Vai vencer o prazo, vai vencer o nosso prazo e o prazo deles. Vocês têm acompanhado que com essas demissões havidas, né, sob exigência da Justiça, dos mais de 150 servidores do Hospital de Base, vocês estão acompanhando, por exemplo, qual o quantitativo de enfermeiros que foram demitidos, quais aqueles que entraram e quais foram os mecanismos, ou seja, se foram os concursados ou não. Vocês têm feito acompanhamento? Porque entre o enfermeiro e alguém da administração, eu acho que o da administração é que deveria ser preterido. Você concorda comigo? Vocês têm feito esse acompanhamento do quantitativo de pessoas que estão saindo, no contexto da enfermagem? Sim, nós estamos acompanhando e muito de perto. Nós temos um total de 62 aprovados no hospital de base e só foram chamados 12 até agora. O hospital de base comporta mais de 80 enfermeiros. Já existe uma quantidade de concursados, mas a quantidade de contratados ainda é um absurdo. Então, até agora, você chamar 12 enfermeiros é uma afronta à lei, é uma afronta à administração pública, às leis que regem. No nosso caso aqui, 42 apenas. Foram demitidos 12 enfermeiros de lá. Então, assim, imagine que na atenção básica, Val, foram chamados apenas 40. Nós temos mais de 70 vagas ainda cobertas por contratados. E agora vão ser cobertos, boa parte deles, pela seleção. Eles chamaram agora o quantitativo que levaria para mais de 2/3 do chamamento se fosse pelo concurso público, chamando pelo REDA. Olha, nós vamos abrir um precedente aqui, porque parece que o aparato externo tem uma cobrança de informação a ser feita. A pessoa vai falar de lá, você vai ouvir e vai responder. Tem que ser rápido. Enfermeiros? Mas ainda tem um quadro de 90 enfermeiros contratados lá. E só tem 72 que entraram. Então é isso. Só demitiu 12. Demitiu 12. Não é isso? Demitiram 12 enfermeiros no hospital de base. Nós temos um quantitativo de concursados de 90. 62 concursados. E temos em vaga ainda mais de 90 contratados lá dentro do hospital de base. Então, pasme. Ou seja, 90 para serem contratados. Para serem 90... No mínimo 90 vagas lá dentro. Com contratos ativos. Agora, ouvindo a secretária de saúde, diga de passagem, a pior secretária de saúde que já ouvi na história de Itabuna, a Lívia, sangue de Cristo tem poder, está amarrado em nome do Senhor, cruz credo. Não dá para entender como ela é mantida ainda na secretaria. Mas essa cidadã, ela dá números que contrapõem essa situação, por exemplo, de contratação. O próprio diretor do Hospital de Base ressalta de que existe lá um ativo de 9 milhões para investimento de 7 milhões. Há uma defasagem, falta ainda 2 milhões mensais para fechar o orçamento do hospital. Se estão faltando 2 milhões, na medida que contrata mais gente, aumenta esse volume de comprometimento orçamentário. Você acha que, em função dessa realidade, se é que ela é real, você acha que tem
momento promissor para que essas incorreções sejam obedecidas e que, com a intervenção da Justiça, vocês possam ser efetivamente contratados? Sim, com certeza. Na verdade, os contratos que ocupam esse valor financeiro do hospital não deveriam existir, sim os contratados, ou seja, era trocar alhos por bugalhos. Ou seja, não aumentaria o quantitativo financeiro nem o déficit orçamentário. O que, ao meu ver, o déficit orçamentário do hospital de base vem por outras vias e não pela enfermagem, entendeu? Então, o hospital de base fica de olho. Quando a gente entrar na Secretaria de Saúde daqui a algum tempo, nós vamos fazer uma auditoria lá. Só um recado para vocês. Mas voltando para cá, nosso quantitativo de enfermeiros, eles têm o direito legal. Eles não ocupariam esse quantitativo financeiro do hospital em basicamente nada. Era trocar quem estava contratado, né, legalmente contratado. As pessoas têm que realmente aceitar os contratos porque precisam do emprego. Não estou falando disso, estou falando da questão legal da coisa. E colocar os concursados, ou seja, nossos direitos sendo preservados por via legal. Agora, numa visão geral, você falou das complicações envolvendo o profissional, né, da enfermagem. Agora, a operacionalidade, né, dos serviços do enfermeiro, como é que está hoje? Está sendo satisfatório ser enfermeiro? O aparato de suporte, as condições de trabalho, como é que está hoje a atividade da enfermagem, por exemplo, em Itabuna? Então, as condições de trabalho, hoje eu vejo, eu que sou da geração de 2000 até 2010 de formação, até hoje eu vejo que tem piorado muito. A insatisfação ela é geral. Enquanto não se obedecem às leis, principalmente de conforto e dignidade de trabalho, a gente acaba pagando porque nós somos a ponta, né? Não sei se você sabe, eu sou aluno da medicina, estou formando em medicina em menos de 6 meses e mesmo assim eu prefiro trabalhar com equipe fantástica de enfermeiros do que uma equipe ruim de médicos, entendeu? O enfermeiro ele tem um papel crucial, porém vive um momento muito ruim de desrespeito que vem desde o STF em colocar empecilhos no nosso piso salarial, né, que partiu de Barroso e com o lobby dos hospitais no país, e o nosso piso salarial ficou para trás. Então a gente paga basicamente hoje para trabalhar. Recentemente houve um aumento do piso salarial. Quanto tempo faz que houve esse aumento do piso salarial nacional? Na verdade, houve um parecer favorável na qual alguns municípios passaram a obedecer, mas agora o STF voltou atrás de novo. Ou seja, não é mais obrigado a dar o piso. Não está sendo colocado como salário, sim como remuneração extra. Vocês não entram como cálculo de aposentadoria. Então não adianta. Não adianta? Para a gente não adianta. A gente não quer migalhas. Eu não quero migalhas, nossos colegas não querem migalhas. Ninguém quer migalhas. A enfermagem merece respeito e Itabuna um dia vai respeitar. Itabuna um dia vai respeitar os enfermeiros, porque vai ter um enfermeiro lá como secretário de saúde, não médico. Médico não entende de administração pública, quem entende é enfermeiro. O médico não entende da atenção básica, quem entende é enfermeiro. Digo a você, colocar 10 enfermeiros e 10 médicos, 10 enfermeiros sabem da atenção básica e médico vai saber 1 ou 2, porque médico é clínico. Outra situação, desse acompanhamento que vocês vêm desenvolvendo de quem está ocupando hoje cargo de enfermagem, existem sublocações. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes o cidadão é concursado como enfermeiro, mas ele vai para o setor administrativo, ou seja, houve um buraco ali, faltou o enfermeiro no lugar onde ele deveria atuar. Vocês têm acompanhado isso? E uma vez sendo feito esse acompanhamento, vocês têm o quantitativo dessa realidade? Val, que pergunta fantástica. Esse foi um dos temas que nós tivemos uma discussão muito grande. Nós fomos recebidos lá por Porfírio, lá na Câmara de Vereadores, e Lívia usou isso como argumento, dizendo que a seleção em primeira mão seria para ocupar vagas de enfermeiros que foram deslocados ou que se entrariam em licença. Nós, sabidamente, pedimos essa relação. Nunca chegou na nossa mão. Nunca chegou porque a gente não sabe se é verdade ou se é mentira. Ou se foi criado o REDA. Por qual motivo foi criado o REDA em detrimento de cadastro de reserva do concurso público? Ou seja, o que ela diz para a gente nunca foi provado, pelo menos nunca foi mostrado para a gente, não estou dizendo que é mentira, mas nunca foi provado para a gente, que a necessidade do cadastro de reserva era por concursados que foram afastados, sejam eles por gestante, por ser gestante, por auxílio doença, por algumas outras coisas. Nunca nos foi colocada essa lista de afastamentos, e aí sim caberia uma seleção pública. Por quê? Se a pessoa está afastada 6 meses seria ocupado e voltaria depois ela ao cargo, seria a vacância. Mas em detrimento de haver a vaga, que é o que a gente viu na contratação básica e no hospital de base, as vagas são reais, não caberia seleção pública. Caberia sim chamar o concurso público, que é a nossa luta hoje.
Ô, Milton, eu tenho uma convicção absoluta de que o hospital de base jamais seria municipalizado, deveria ser municipalizado. Há uma estrutura ali que vai além dos municípios pactuados, né? São, me parece que 26 municípios. Só que pacientes politraumatizados, aqui eu cito a situação de acidente de veículo ou de moto, pacientes que vêm do Rio Grande do Sul, que vêm do Rio Grande do Norte, sendo acidentado nas mediações de 100 km, no entorno de 100 km, 150 km de Itabuna, invariavelmente esse paciente acaba sendo deslocado para Itabuna. É um paciente muito caro, uma diária de UTI está em torno de R$8 mil. Esse tipo de paciente não fica menos de 15 dias ocupando um leito. Você concorda comigo de que não há como sustentar um hospital municipalizado da envergadura do Luiz Eduardo Magalhães de Itabuna? Você é a favor, por exemplo, da estadualização do hospital de base? Val, você tocou num tema e que eu não fujo de tema. O hospital de base precisa de uma auditoria. Sim, mas independentemente da auditoria, vamos que seja feita a auditoria, sejam descobertas algumas mazelas, enfim, mas a operacionalidade, o dia a dia, você acha que porque é de alta e média complexidade? Isso, alta e média complexidade. Responsabilidade do governo federal e do governo do estado. Por que o município tem que assumir? E a pergunta eu repito, você é a favor da estadualização do hospital de base ou você acha que há como administrá-lo no âmbito municipal? Há como administrá-lo no âmbito municipal. A gente precisa só de um pouco de interesse. Nós temos uma plena, né? Nós temos uma plena que ela é feita em cima de um cálculo orçamentário, inclusive dos municípios pactuados. E esses municípios pactuados, eles pagam a chamada PPI, Plano de Pactuação Integrada. Essa PPI, ele gera dinheiro também para o hospital de base, que é todo o contexto da gestão plena. O que a gente precisa, independente de estado ou município, é parar a intervenção de indicação política para o hospital. O hospital hoje, me perdoe, mas voltando, o hospital hoje é um hospital de indicação política para os empregos, todo mundo sabe disso e não adianta vir com querer me processar não, porque eu provo lá dentro tem as indicações políticas, certo? O contrato é uma indicação política, tá ok? Não houve nenhum tipo de seleção anterior para esses contratos existirem. Mas o município tem plena capacidade de administrar o hospital de base. O valor, ele pode ser razoável, poderia ser um pouco maior? Poderia, mas ele tinha que ser melhor administrado. O município poderia estar administrando isso de uma forma um pouco melhor. Melhorou sua estrutura e não melhorou a questão do recurso financeiro? Que tipo de administração aumenta o seu gasto e não aumenta os seus ganhos? Isso me deixa pasmo. Eu não consigo entender isso. Seleção pública, para mim, tem uma similaridade muito grande com contratação. Eu acho que seleção pública é um viés que acaba dando para o gestor a legitimidade das contratações. Eu acho que o essencial mesmo é o concurso. Com certeza. Porque seleção pública e contratação, no meu entendimento, são alhos e bugalhos. Com certeza. E esse é o que diz a lei. O que diz a lei é que o funcionário público, ele pertence à administração pública e não à indicação política. O que é que a gente está observando em relação a isso? É que as indicações estão sobrepondo o concurso público. E seleção pública, ele tem um prazo de validade, gente. Ele tem um prazo na qual a pessoa, quando se torna um expert daquela vaga ali, o prazo dela já acabou. Ela vai ter que sair e dar lugar a outros que vão precisar de treinamento, ou seja, isso aí atrasa o perfil clínico do hospital, isso piora a gestão, isso piora o atendimento à população mais pobre, que é a população que usa o serviço público. Milton, nós chegamos ao final do programa, eu quero lhe agradecer, ressaltando de que o espaço estará sempre disponibilizado e outras oportunidades com certeza virão. Val, muito obrigado. Nós tivemos muita dificuldade dentro de Itabuna em relação à mídia para poder conseguir. Nós somos impedidos de colocar outdoors em Itabuna, cobrando o nosso chamamento do concurso. Viu? Tivemos grandes problemas em relação a isso. Me ligaram, outros candidatos a prefeito me ligaram, eu não aceitei conversar com eles, porque iam me usar como cunho político para poder acender o nome de alguém. Não estou aqui para isso, estou aqui para representar os enfermeiros de Itabuna, na qual confiaram na gente para a gente poder conseguir o chamamento político, o chamamento público do concurso público. Grande abraço a todos. Valeu, obrigado a você também que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.